e a gente pergunta por que a Rússia está recuando na Ucrânia? É covardia? É medo? É perda da guerra? Você hoje vai saber aqui numa análise geopolítica pontual o que é. Sim, a Rússia tem recuado na Ucrânia. A grande pergunta que se faz, tecnicamente falando, militarmente falando, geopoliticamente falando, é por que ela faz isso, se isso pode ser contabilizado como uma vitória da Ucrânia ou não. Qual a resposta? Eu vim aqui para dar essa resposta para vocês. A resposta o capitão Nascimento dá no curso de iniciação do BOP, quando ele pega uma granada, tira o pino e coloca na mão do dorminhoco. Então, vou colocar isso na mão de vocês, para vocês aprenderem a lição e prestarem atenção. Tirei o pino da granada, coloquei na mão de vocês. Quem dormir, morre. Então, parafraseando mais uma vez o mítico capitão, podemos dizer que strategy é algo que numa batalha ou num conflito objetiva um resultado final e não um resultado momentâneo que se passa durante a contenda. A estratégia te leva a um quadro final. A estratégia te leva a um objetivo. A estratégia não é aquilo que o analista procura, nem aquilo que o povo anseia. A estratégia é estratégia, e é você que a domina. A Ucrânia está numa guerra escarniçada. Ela é a parte operacional, junto com milhares de soldados da OTAN, disfarçados de mercenários, tá? Uma portentosa força militar encalacrada numa guerra. Ocorre que, do outro lado, existe, hoje, provavelmente, o melhor exército do mundo, fazendo uma operação militar com claras tendências geopolíticas e geoeconômicas, que, ao contrário do primeiro, despende algo em torno de 15% do seu potencial bélico convencional. Traduzindo, a operação militar russa tem claras tendências geopolíticas e geoeconômicas, ao contrário da Ucrânia, que se debate para sobreviver. Parece assustador, parece, tá? Mas parece coisa até surreal. Mas é isso mesmo, a Ucrânia já teve todo o seu equipamento bélico destruído, originalmente. Porém, a OTAN ou o Ocidente, tendo os Estados Unidos capitaneando um grupo de 40 países que tem enfiado mais de 200 bilhões de dólares em armamento no local, armamento, desvio de dinheiro, roubo, falcatrua e bandidagem, coisa que o Ocidente sabe, parece uma lava-jato. Ou então, Paulo Guedes e a turma dele. Esse armamento, aliás, tem sido de pouca valia, mas, mesmo assim, claro, tem causado dor de cabeça à Rússia. São armas e causam mortes. Nos últimos dias, a OTAN mudou a estratégia para a Ucrânia, partiu para ataques massivos, usando o material mais abundante que existe hoje na Ucrânia, militarmente falando, que são soldados fanáticos ou não, insuflados ou não, mas em quantidades bíblicas. Afinal, o Ocidente pouco se importa com a vida desses carnes de canhão. A promessa está válida. A luta será até o último ucraniano, ou até a Rússia mudar a estratégia ou se encher dessa que ele está usando agora. Pode ser que mude daqui a algumas horas. Pode ser que a gente volte no ar em edição extraordinária. Pode ser que a gente comece a transmissão e ela não acabe porque o mundo acabou. Mas eu já falei que não vai ser isso. Aí voltamos à estratégia em várias línguas. Para contrarrestar esses ataques massivos, a Rússia ou coloca mais 50 a 200 mil homens lá dentro para fazer frente a essa intifada, ou então recua os seus homens estrategicamente para pontos seguros para evitar perda desnecessária de homens, vidas, claro, homens, vidas e equipamento. Essa estratégia que a Rússia, aprenda bem isso, vai cair na prova, matéria de prova. Essa estratégia que a Rússia tem adotado, recuado a avalanche de soldados ucranianos e equipamentos, alguns eficientes, outros não, nessa coalição de mais de 40 países, todos eles escondidos sobre as cores e os mantos amarelo e azul, e apoiados pela mídia ocidental. O preço disso no campo de batalha tem sido devastador, não para a Rússia, que é obrigada a abandonar veículos blindados quebrados,
Para quem não sabe, vai um dado aí. De cada 3 veículos que atuam no campo de batalha, em menos de uma semana, pelo menos um deles está danificado, precisando de reparos. São números que as pessoas não conhecem. Então, nessa ofensiva massiva, a Rússia tem deixado esses veículos para trás, boa parte deles obsoletos, mas que dão uma visão agradável para a ofensiva ucraniana. Recuperamos 100 tanques, 200, destruímos 300 tanques. Na realidade, eram tanques que estavam esperando manutenção, e ninguém vai ficar ali para morrer em troca disso. Com suas tropas em lugares seguros, como aconteceu principalmente em Kharkov, a Rússia, de forma metódica e disciplinada, bombardeia essas forças ucranianas com obuses, mísseis, canhões e seus temíveis helicópteros, que mesmo num cenário de extrema vulnerabilidade aos manpads, nenhum deles tem sido perdido. Comenta-se que é o sistema Kibini atuando. O sistema Kibini é um sistema aeroembarcado que simplesmente desorienta todo o sistema de captura de dados e traqueamento da munição adversária. As perdas ucranianas de vidas são imensas. Os números de baixa nesse confronto, que não existe, porque a Rússia recua e a Ucrânia avança, temos perda de inimagináveis 100 para 1 em alguns lugares. Sim, 100 para 1. Na sexta-feira, um agrupamento de soldados ucranianos, com aproximadamente 1.000 homens e mais de 60 peças entre blindados e obuses, enfrentou 2 grupos de 10 Spetsnazes, com 6 equipamentos no total. Ao fim da escarniçada batalha, jazia um solo 136 ucranianos. Onde estão esses dados? Procura por aí. 136 ucranianos mortos. Eu nunca contei mentira aqui. E mais de 250 feridos, todos eles desbaratados, e a perda de 30 equipamentos. De forma surreal, nenhum dos 20 Spetsnazes foi sequer ferido. É um caso raro. Demonstrando, além do profissionalismo do soldado russo, o total despreparo das forças de ataque colocadas à própria sorte. Em 96 horas de ataque no oblast de Kharkov, 6.000 quilômetros foram recuperados. E, para isso, 12.000 ucranianos jaziam sem vida no chão, fora o número de feridos. O número conhecido de total de perdas russas fatais gerava em torno de surreais 46 soldados, num total de 150 baixas. Rubem, você está falando isso porque torce para... Não, é porque eles fugiram. Fugiram mesmo. Fugiram correndo, como dizem os ucranianos, morrendo felizes da vida. Porque era a estratégia. Fugir, largar o armamento que não fosse móvel para trás, ficar uma coluna prendendo enquanto os civis fugiam e pronto. Uma das maiores proporções de perda na história moderna, lembrando a lenda dos 300 de Esparta. Portanto, existe sim uma guerra na Ucrânia. E ela é a terceira guerra mundial de verdade. Depois dessa guerra, nada será como antes, exatamente como foi da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, ou como se costuma falar entre os grandes historiadores. Eu estou falando de historiadores, não desonestos intelectuais e maconheiros ordinários, como existem alguns no Brasil. Aqui em especial, tem gente que acha que não tomar banho, ter aspecto de sujo, encher o rabo de maconha e falar gracinha é ser historiador. Eu tenho até peninha disso. Mas também tem outros. Tem um enxame de professores. Professor fulano, professor cicrano, professor beltrano, professor linguarano, porque é passando a língua. Mas, voltando à vaca fria, grandes historiadores chamam já as últimas 2 grandes guerras de a única grande guerra, com 21 anos de armistício entre elas, e todas as tragédias que apareceram, inclusive a República de Weimar. Uma hora a gente fala sobre ela. Mas, tecnicamente, essa é a Terceira Guerra Mundial, não pelo número de vítimas, que pode ser infinitamente inferior às 2 anteriores, mas economicamente pode ser mais devastadora, tá? Porque as guerras sempre terminam no boca do caixa, com alguém pagando a conta. Os defuntos servem apenas para serem pranteados, fazer cemitérios bonitos, criar monumento de soldado desconhecido e nos prepararmos para a próxima. Enquanto houverem nações como os Estados Unidos e seus aliados anglo-saxões sionistas, o mundo não terá paz.
Enquanto uma parte do mundo achar que pode viver parasitando a outra parte, não chegaremos a consenso ou solução alguma. Então, esse é o meu recado para você. É por isso que a Rússia estava recuando. A Rússia recuou dentro de um plano estratégico. E, para isso, devastou e matou dezenas de milhares de soldados ucranianos. É apenas estratégia, estratégia. Apenas isso. A estratégia, ela só se completa com um objetivo. A estratégia está em desenvolvimento. Talvez o Putin hoje coloque um checkmate em toda a estratégia ocidental. Aguardemos. Não espere muita coisa. Talvez a montanha vá parir um rato. Tem gente esperando que vai ter até declaração de guerra nuclear. Esqueça, isso não passa pela cabeça de ninguém. Quanto às sanções da Europa e dos Estados Unidos, dá pena. Não é da pena, não, dá pena. Realmente, isso daí já não colou, já acabou, já é letra morta.